Prepare-se para desvendar o que não foi dito, explorar o que foi escondido e questionar o que você sempre acreditou. Aqui, as verdades obscuras vêm à tona. Bem-vindo ao Verdades Não Ditas. Você acordou no meio do plano. Eles não precisaram de tanques nas ruas, nem tiros, nem ditadores. Tudo o que fizeram foi colocar um código no ar, uma narrativa nas manchetes. E o mundo mudou. Você percebeu? Enquanto as pessoas se distraem, com fofocas de celebridades, mudanças climáticas fabricadas e escândalos políticos encenados, uma elite silenciosa está redefinindo a realidade ao seu redor. Em nome da sustentabilidade, da segurança sanitária e da inclusão digital, eles estão construindo um sistema onde você não será dono de nada e vai ser forçado a agradecer por isso. Essa história começou antes da pandemia, mas em 2025 ela chegou ao ponto de virada. Com novas moedas digitais em circulação, plataformas cada vez mais censuradas e o avanço da inteligência artificial como juiz invisível da verdade, o chamado Grande Reset já deixou de ser plano e virou protocolo. Você já se perguntou por que parece que o mundo está sendo reorganizado diante dos nossos olhos? Pandemias, inflação, censura, inteligência artificial fora de controle, conflitos globais. Tudo isso pode não ser coincidência. Hoje vamos expor os bastidores do que muitos chamam de Grande Reset, um plano global de reestruturação econômica, social e até espiritual. Um projeto que não nasceu agora, mas que está ganhando forma como nunca antes. E se você acha que está exagerado, espere até ver o que não te contaram. O que é o Grande Reset? O termo foi popularizado pelo Fórum Econômico Mundial em 2020, liderado por Klaus Schwab, que propôs reiniciar o capitalismo após a pandemia da Covid-19. Mas essa ideia vai além de economia. O Reset propõe uma transformação total. Novos modelos de governo, controle populacional, vigilância digital em massa e até redefinição de valores humanos. Em 2025, com a crescente crise energética na Europa e a implementação acelerada de moedas digitais estatais, como o Drex no Brasil e o E-Yuan na China, estamos vendo exatamente o tipo de mudança sistêmica que o Grande Reset previa. Quem está por trás disso? Governos, megacorporações, fundações filantrópicas e até figuras do entretenimento estão alinhados. Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, BlackRock, ONU, OMS. Todos promovem agendas com discursos parecidos: sustentabilidade, igualdade, governança global. A recente assinatura do Tratado Pandêmico pela OMS, que concede poderes supranacionais em futuras crises sanitárias, é um passo claro rumo à centralização de decisões globais, exatamente como proposto no Reset. O papel da tecnologia. Vigilância ou progresso? O Reset depende da tecnologia como ferramenta de controle. Identidade digital, crédito social, rastreamento via dispositivos, IA para monitoramento de comportamento, censura algorítmica, tudo isso está sendo vendido como eficiência e segurança. Em 2025, o uso de IA para censurar conteúdos nas redes sociais e manipular tendências é mais visível do que nunca. No Brasil, discussões sobre regulação das plataformas estão em andamento e podem abrir precedentes perigosos para o controle da informação. Controle populacional e engenharia social. Dentro das discussões sobre o Grande Reset, um dos temas que mais geram controvérsia é o controle populacional. Não apenas no sentido físico, mas também no simbólico e comportamental. Trata-se da ideia de que determinados eventos e políticas públicas podem estar contribuindo, intencionalmente ou não, para uma reestruturação silenciosa da sociedade. Alguns analistas apontam que crises globais, como pandemias e guerras, funcionam como mecanismos de reorganização. Em meio ao caos, normas são revistas, liberdades são flexibilizadas e a população se adapta a novos padrões. E isso levanta uma pergunta:
Até que ponto essas crises são inevitáveis? Ou fazem parte de um ciclo previsto e gerenciado? Nos últimos anos, vimos um aumento de discursos que incentivam a redução de nascimentos como forma de sustentabilidade. Paralelamente, há o fortalecimento de modelos culturais que questionam a família tradicional, incentivam estilos de vida individualistas e propõem novas identidades sociais. Esses movimentos por si só não são bons nem ruins, mas podem representar uma mudança profunda na forma como sociedades se organizam. Em 2025, os debates sobre inteligência artificial na tomada de decisões políticas, vacinas genéticas experimentais e novos focos de tensão armada em regiões estratégicas reacenderam preocupações sobre o possível uso dessas situações como instrumentos indiretos de regulação populacional. Essas tendências estão documentadas em relatórios de instituições globais que falam em resiliência demográfica, equilíbrio ambiental e redução da pegada humana. Mas o que isso significa na prática? Talvez não exista uma resposta única. Mas diante de mudanças tão profundas, a pergunta que fica é: estamos vivendo transformações naturais da sociedade moderna ou seguindo um roteiro cuidadosamente desenhado? Os caixões da FEMA, preparação ou premeditação, eles estão empilhados aos milhares, em terrenos afastados, cercados, silenciosos, e quase ninguém fala sobre isso. Desde 2009, circularam imagens chocantes de centenas de milhares de caixões. Plásticos pretos armazenados em campos nos arredores de Atlanta, na Geórgia, EUA. À época, a explicação oficial era: são apenas medidas preventivas para catástrofes em massa. Mas, desde então, o número só aumentou. E o silêncio também. Em 2020, durante a pandemia, novos estoques desses caixões surgiram próximos a bases militares e centros logísticos da FEMA, Federal Emergency Management Agency, a Agência de Resposta a Emergências dos Israel. A justificativa? Estamos apenas nos preparando para o pior. Mas o que seria esse pior exatamente? Imagens de satélite recentes mostram novos depósitos de caixões aparecendo em estados como Texas, Colorado e Michigan. Estima-se que mais de 800.000 unidades estejam estocadas prontas para uso. Ao mesmo tempo, surgem movimentações estranhas. Contratos secretos com empresas de cremação, treinamentos militares em zonas urbanas, simulando respostas a colapsos sociais, e rumores sobre códigos QR sendo testados para identificar corpos automaticamente. E há algo ainda mais perturbador. Os caixões são grandes o suficiente para comportar 3 corpos por unidade. São resistentes a fogo, produtos químicos e degradação natural. Ou seja, eles foram feitos para durar e para serem usados rápido. Agora pare e pense. Por que o governo precisaria de centenas de milhares de caixões, armazenados há anos, esperando alguma coisa? Estamos diante de uma precaução lógica diante do imprevisível, ou de uma logística já pensada para algo que ainda não foi anunciado ao público? Os caixões da FEMA estão lá, visíveis, documentados, ignorados. Mas quem os encomendou? Sabe exatamente para quê? Grande Reset e a nova ordem mundial. As peças se encaixam por décadas. Falar em nova ordem mundial era motivo de chacota. Hoje, os próprios líderes mundiais repetem esse termo em conferências oficiais. E a plateia aplaude. Mas o que isso tem a ver com o Grande Reset? Tudo. A nova ordem mundial é o ponto final do reset. É o objetivo. Um mundo unificado sob um único sistema de governança global, sem fronteiras ideológicas, sem liberdade individual e sem oposição. Em março de 2025, durante o World Government Summit em Dubai, o termo New Global Architecture foi usado repetidamente por chefes de Estado e CEOs das maiores empresas do mundo. Um dos painéis mais comentados falava abertamente sobre a necessidade de
um Conselho Global de Resposta Rápida, com poderes acima dos governos nacionais para lidar com desinformação, crises climáticas e pandemias futuras. Em paralelo, o Banco de Compensações Internacionais, BIS, lançou um projeto piloto com 16 países, testando uma moeda digital global interoperável que pode substituir o dinheiro físico em menos de 5 anos. É o fim do dinheiro como conhecemos, e o nascimento de uma economia onde cada gasto seu é rastreável e potencialmente bloqueável. Enquanto isso, figuras como Yuval Noah Harari seguem defendendo publicamente que a democracia não é mais eficiente e que inteligência artificial deve assumir decisões globais, porque o ser humano é emocional demais para comandar o mundo moderno. Eles não escondem mais. A nova ordem mundial não está chegando. Ela já começou a funcionar. Sem te consultar, o tempo está acabando. Eles disseram que o grande reset era apenas uma teoria da conspiração. Mas enquanto você assiste a este vídeo, governos já estão usando inteligência artificial para prever crimes antes mesmo que eles aconteçam, como em um filme de ficção científica. Só que isso não é ficção. É 2025. Essa semana foi revelado que a União Europeia aprovou testes com IA preditiva para classificar cidadãos como potencialmente perigosos, com base no que publicam nas redes. Isso significa que seu post de hoje pode te colocar numa lista amanhã. E nos IEPAR, a Microsoft firmou um acordo com a Homeland Security para monitorar sinais de radicalização com base em algoritmos que ninguém pode auditar. Isso é liberdade? Ou é o fim dela? O grande reset não é mais um plano, é uma realidade, digital, silenciosa e perfeitamente disfarçada de progresso. A pergunta é: você vai continuar dormindo? Ou vai acordar antes que te silenciem de vez? Inscreva-se agora. Compartilhe antes que apaguem, porque talvez no próximo ciclo você não tenha mais esse direito.